Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso programa Plantão Médico. É com muito prazer que eu venho aqui todas as quartas-feiras e chego à casa de cada um, né? Onde o sinal da Aranãs que chega lá, o nosso programa e toda a programação da Aranãs, mas especificamente da quarta-feira, né? Por volta de 12h10, nós temos esse programa Plantão Médico, que já está aqui há anos, né? E nós pretendemos continuar com ele enquanto ele for útil, né, para os nossos ouvintes, né, e que ele trouxer mensagens realmente construtivas, trazendo assuntos também da ocasião, né, quando tem situações, pandemia ou etc., ou qualquer surto de qualquer doença, a gente está sempre falando aqui alguma coisa naquele momento específico que esteja acontecendo aquele problema. Então a gente atualiza sempre esses programas. Hoje nós vamos falar sobre enurese. O que é enurese noturna? Enurese é aquela situação que ocorre mais na criança, que a criança faz xixi na cama, né? Isso é enurese noturna. Então no primeiro ano de vida, a micção ele é um ato reflexo e acontece sempre que a bexiga está cheia. Então o menino recém-nascido, ele precisa usar fralda, porque ele não tem controle da bexiga. Então usa a fralda, usa várias vezes ao dia, né? Porque aquilo é um ato reflexo. A bexiga encheu, ela esvazia. Isso até o ano de idade. Do segundo até o terceiro ano, pouco a pouco, começa a acontecer o controle voluntário da micção. Então a criança começa a segurar a urina a hora que ela quiser. Então ela vai ao banheiro desde o segundo, terceiro ano, somente do quarto ano em diante, ela já consegue segurar a urina e ir ao banheiro por vontade própria. Então começa a acontecer o controle voluntário da micção. A idade exata em que ela se torna um ato voluntário depende do desenvolvimento físico e mental, mas também do capricho dispensado à educação nesse sentido. É lógico, se a mãe, né, orienta a criança, fala, olha meu filho, tem que fazer xixi, não pode dormir sem fazer xixi, vamos ao banheiro, né, vamos fazer isso. Agora, se deixar uma criança sem essa educação, vai dormir, não faz xixi antes de dormir, ele vai acabar fazendo xixi na cama. Mas se educa a criança, não, tem o banheiro, então vamos lá fazer dessa forma, né? Então depende muito também da criança. Tem criança que tem um problema qualquer, um problema físico ou problema mental, que não consegue controlar, mas são casos raros. Então, é lógico, quanto mais a mãe dedica a esse trabalho, né, de mostrar à criança que ela tem que usar o vaso sanitário, principalmente depois do terceiro ano de idade, né, ela vai aprendendo e vai sempre ao banheiro. Denomina-se então enurese noturna ao quadro de emissão repetida e involuntária de urina durante a noite, após os 4 anos de idade. Então até os 4 anos, a gente espera que uma criança possa fazer xixi na cama. Isso não é considerado anormal. Mas se uma criança chega aos 4 anos, principalmente aos 5 anos de idade, e está fazendo xixi na cama, aí já não é normal. É preciso tomar alguma providência. Isso não é normal. Criança de 4 anos já entende, ela já vai ao banheiro, ela controla o xixi e a mãe tem que educá-la para isso. Então a enurese, ela predomina mais no sexo masculino. Ocorre mais em homens, ocorre em mulheres também. Mas ocorre em homens, né? Geralmente a tendência é a regressão com o avanço da idade e a normalização total na adolescência. Porque tem crianças que ficam até a adolescência, 10 anos, 11 anos, ainda fazendo xixi na cama. E às vezes vai ao consultório médico e lá a gente tem que receitar a medicação. Porque às vezes uma mocinha, um rapazinho já está aí com 12 anos, 11 anos, fazendo xixi na cama, é uma coisa desagradável. Vai, por exemplo, dormir na casa de um colega, como é que faz? Nem vai, com medo, né, de chegar lá e soltar o xixi, molhar a cama, extremamente desagradável, né? Então, evidentemente que essas pessoas que ficam fazendo xixi até mais tarde na adolescência, tem que ser tratada. Mas geralmente, com o avanço da idade, isso normaliza. E na vida adulta a pessoa não faz mais xixi, né?
Muitas vezes, distúrbios emocionais estão envolvidos na doença, né? Às vezes a criança é ansiosa, estressada, né? Essa criança tem muito mais tendência de apresentar a enurese noturna, né? O estresse, a pressão talvez muito grande né? Na situação assim de a vida familiar, né? Os distúrbios que ocorrem, né? Relação pai-filho, etc. Né? São poucos os casos em que existe uma lesão orgânica neurológica ou do aparelho urinário. Você faz os exames todos, você não acha lesão na bexiga, você não acha lesão no rim, você não acha lesão em lugar nenhum, né? E nem lesão neurológica, e você não encontra problema. Lógico que tem crianças que podem nascer com algum problema, né? Neurológico e ter enurese noturna por um déficit neurológico. Mas isso normalmente não acontece. A criança é extremamente normal, né? Você faz os exames todos, não acha nada. E de repente você vai ter, com o tempo, né? Você essa situação vai ser normalizada, como eu disse, até a adolescência. É difícil a criança chegar até 12 anos, 13 anos fazendo xixi na cama, né? Bom, a enurese, ela pode ser uma manifestação de criação muito rígida e primitiva. Aquele pai ou aquela mãe muito, né, carrasco do filho, né? Xinga o filho demais. Você é isso, discrimina o filho, você é diferente de todo mundo, seu colega não faz isso, então não pode fazer essas comparações não. Você tem que dar para o filho amor, compreensão, diálogo. Você vai conseguir muito mais do que com essa xingatório, né? Discriminando, estigmatizando o menino, falando com os colegas dele que ele faz xixi na cama. Como é que o menino desse vai corrigir? Você não pode botar os defeitos do seu filho para os outros. Tem que lavar a roupa suja em casa, né? Dá carinho para a criança, dá diálogo, compreensão, né? Então, quando a criança sofre um estado constante de ansiedade, insegurança, então, nessas condições, ela não pode nem expressar os seus sentimentos próprios, né? E aí começa uma situação da criança se ficar hostil, né? E ela acaba tendo que reprimir talvez um sentimento, uma vontade de falar alguma coisa, porque os pais não deixam. Então, a criança reprimida a todo momento. Então, essa enurese pode surgir como um sinal de conflito emocional, conflito na família, problema de criação, um desamor, né? E a gente vê isso algumas vezes, né? Neste caso, a mudança de atitude dos familiares pode contribuir para a melhora do quadro. Às vezes pode ser necessária até mesmo uma psicoterapia. Então a gente sabe que tem crianças que têm problemas emocionais mais complexos, né? E precisa de passar por uma psicoterapia ou até um medicamento, como nós vamos falar aqui, né? Algumas orientações são muito úteis. Por exemplo, evitar a ingestão de líquido a partir das 5 horas da tarde. Criança que faz xixi na cama, depois de 5 horas não dá líquido mais não. Até amanhã do dia seguinte. Urinar antes de dormir. Isso é fundamental. Não humilhar, como eu falei aqui. Não humilhar a criança, não rejeitar, não estigmatizar com apelido, não punir a criança. A educação é água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Vai falando até que tudo dá certo, né? Não superproteger a criança. Tem família que é o contrário. Protege a criança, passa a mão na cabeça de tudo. Não. A hora de corrigir, corrigir. Fez errado, corrige com firmeza, mas com carinho. Não com aquele desamor, aquele xingatório, né? Deprimindo a criança. Então os pais devem ter uma atitude natural e realista perante o fato de a criança ser urética, não culpando a criança por um ato deste, né? Também são usados medicamentos, mas as recaídas são frequentes. Mesmo quando a gente usa remédio, a gente vê que em muitos casos voltam a fazer xixi na cama quando o remédio é interrompido. Mas existe remédio para isso, né? Alguns poucos casos pode necessitar de uma investigação urológica mais especial, né? Quer dizer, tem paciente que tem realmente um problema, né? Nasceu com um problema neurológico, a espinha bífida, né? Então tem que ser, o neurologista tem que avaliar nesse caso, né? Mas geralmente a gente já sabe disso de antemão, a mãe comunica a gente. Resistência ao tratamento bem conduzido, você fez o tratamento correto, não deu certo, então tem que investigar melhor, né? Crianças que apresentarem enurese também de dia, quer dizer, faz xixi não só de noite, mas faz de dia também, é um problema, tem que estudar isso melhor.
E acompanhar também de jato urinário fraco ou intermitente. Tem criança que você vai vendo, ela vai fazer xixi, a urina não sai direito. Então, evidentemente que ali tem um problema, precisa ser investigado. Então, tem algumas situações que tem que ser investigado, mas na maioria das coisas é benigno, né? Na maioria dos casos é benigno e resolve bem com o tratamento. Então, sobre enurese noturna, era isso que eu tinha no programa de hoje, né? Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.